Boa noite, irmãos. É muito bom estar com vocês nessa quinta-feira novamente, porque Deus está nesse lugar. Deus é com a sua família, Deus é com você. Eu acredito que Deus vai lhe consolar, vai lhe guardar, e Ele vai derramar a graça dEle, a presença dEle sobre a sua vida. Precisamos continuar confiando, crendo em Deus, porque Ele muito só pode sobre cada um de nós. Quero orar com vocês. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, eu busco a Tua presença, a Tua face. Eu sei que Tu és o Senhor da minha vida. O Senhor desse que nos ouve aqui agora, meu Pai. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para compreender e entender e também Te glorificar e Te louvar nessa noite. Eu clamo e oro por cada ouvinte. Eu clamo nesse momento, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, vamos ficar com um cântico que a Eline vai estar ministrando nesse momento. Vamos compartilhar a tela com ela. Ela vai estar, então, ministrando um cântico muito belo. Então, compartilhe, ou melhor, ouça esse cântico e glorifique a Deus juntamente com a nossa irmã Eline, em nome de Jesus. Fique com o cântico. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, encher o teu coração, a dor e a tristeza, lavada será. Profundas no coração. Meus amados, eu quero continuar a ministração na vida de Jonas. Quero ler um texto agora no capítulo 3, apenas os versículos 1 até o versículo 4, e eu vou discorrer todo esse capítulo 3, que ele é lindíssimo, ele nos revela palavras abençoadoras, o qual certamente Deus falará também na sua vida. Basta você confiar, basta você crer. Vamos ao texto. Esse texto fala que Jonas, ele prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. O meu clamor é que Deus venha nos dar sabedoria, então, para compreendermos esse texto dessa noite, que devemos tirar boas aplicações para a nossa vida. Vamos tentar compreender, vamos voltar um pouquinho para entender o que acontecia anteriormente. Você conhece a história de Jonas, no capítulo 1 fala sobre o primeiro chamado de Deus a Jonas, e Jonas ele não atendeu à voz do Senhor. Jonas até saiu do lugar que ele estava, ele tomou um posicionamento de ir não para Nínive, mas ir para Tarsis. Ele comprou passagem, entrou num navio e não ouviu a voz do Senhor. E descobrimos ali que o ato de não ouvir a voz, ouvir a voz do Senhor e não obedecer à voz do Senhor, isso traz consequências para mim e para aqueles que estão perto de mim. Em relação a Jonas, Jonas tomou então um barco e foi para Tarsis. E veio uma grande tempestade, um grande vento, e os marinheiros tentavam remar e não conseguiam.
Então, a consequência do pecado de Jonas não veio só para ele, mas veio para aquelas pessoas que estavam perto dele também. Daí a nossa preocupação de estarmos perto de pessoas ou ficarmos conviventes com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Porque certamente o mal virá sobre nós também. Nós precisamos ir sim aos pecadores, mas para anunciar Jesus Cristo e dizer que eles estão errados, que eles precisam tomar uma nova atitude e uma nova decisão no rumo a Cristo Jesus. Mas Jonas não fez isso. Jonas, naquele momento, ele era aquele que era o perigo para ele e para os demais que estavam ali. E a história conta, o texto conta, que Jonas foi necessário que ele lançasse ao mar. Ele revelou quem ele era, que ele era o Filho de Deus Altíssimo, fez o mar, que fez a terra, fez as águas e o vento. E Jonas foi lançado ao mar. E o texto fala que um grande peixe veio e tragou Jonas. No capítulo 2, nós estudamos e falamos ali que Jonas, ele fica então 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Naquele momento, Jonas tem um momento para refletir. E ele fica ali dentro, ele volta à sua memória, presta atenção eu nesse sentido aqui, ele volta a esse momento do seu pensamento, e lá no último dia, onde é que Jonas vai então tomar uma posição diante de Deus. Só no último dia, dos 3 dias, Jonas percebe tudo o que ele tinha feito errado e vai tomar uma posição de fazer o que é correto diante do Senhor, diante de Deus. Ele diz, olha, Deus, se devolvermos a mim novamente, com vida, eu vou te glorificar no santo templo. Tudo que eu votei, tudo que eu disse que faria, eu vou fazer. E Deus toma posição, e Deus então devolve Jonas numa praia. Aquele peixe então devolve Jonas numa praia, e Jonas vai tomar uma nova atitude, uma nova vida no seu caminho. E exatamente no capítulo então 3, eu vou observar aqui que Deus vai tomar uma posição diante daquela circunstância. Deus dá um novo chamado para Jonas. Deus vai falar para Jonas novamente aqui. E Jonas vai tomar uma posição que eu digo das mais belas aqui. E então veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Aqui eu posso observar Deus recebendo uma palavra para Jonas e Deus dando a palavra, um segundo chance para Jonas. E Deus tem dado para mim e para você uma segunda chance, a qual eu preciso então tomar a posição de abraçar essa posição de Deus na minha vida e tomar posições que vão trazer um crescimento para a minha alma, para a minha vida. Observando então o capítulo 3, como eu já falei antes, eu observo aqui que Deus dá uma segunda chance para Jonas. E o texto fala que Jonas saiu e foi anunciar a palavra de Deus aos ninivitas. E dá a entender aqui que Jonas saiu com vontade de anunciar a palavra. Ele se dispôs e ele saiu para anunciar aquela palavra. O que Deus quer de mim e quer de você é que nós sejamos pessoas atentos à voz do Senhor. Deus quer de mim e quer de você que nós façamos a vontade dele e não a nossa vontade. Porque a vontade de Deus era que Jonas anunciasse a palavra para os ninivitas. Porque eram pessoas que necessitavam de uma salvação. Eram pessoas que estavam perdidas. Eram pessoas que não tinham um rumo certo para ser seguido. Eram pessoas que precisavam tomar uma decisão de posição diante de Deus. E Jonas anuncia. Jonas certamente, o texto não fala aqui, mas Jonas estava convicto. Talvez Jonas conta a sua história. O texto não fala isso, mas o que o texto fala é que Jonas disse que daqui a 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. Porque era uma cidade que não temia Deus. Eram homens maus, pessoas que não davam certo uns com os outros, pessoas que não tinham uma boa negociação com os demais, eram pessoas pecadoras, eram pessoas que estavam afastadas de Deus, e o castigo viria sobre eles. E eu posso observar que Jonas pregava com tanta convicção, porque ele tinha experimentado na sua própria vida o erro que ele tinha cometido antes. A desobediência que ele tinha cometido diante de Deus no passado. Então ele tomou uma posição de arrependimento aqui. Ele anuncia com convicção aquela palavra, porque tinha experimentado. Aqueles que não tomam posição diante de Deus, que não são da vontade de Deus, certamente a ira do Senhor cai sobre eles. Meus amados, nós precisamos voltar para o nosso Deus. Você precisa voltar para o seu Deus. Você precisa se compromissar com Ele. Deus ainda hoje te chama para uma busca constante, para andar ao lado dEle, para andar perto dEle, para tomar posições, decisões somente aquela que Ele tem posto no seu coração, na sua vida. Os versículos agora que nós não lemos, mas os versículos 5 até o verso 10, nós vamos observar que
os ninivitas, eles creram, eles acreditaram. A palavra foi tão abençoada, tão convicta, que os ninivitas entenderam que se eles não tomassem posição nas suas vidas, a ira do Senhor caía sobre eles. Eles arrependeram do mal que eles tinham feito. E aqueles ninivitas então tomam posição diante de Deus. Quantas pessoas hoje precisam tomar uma posição dessa diante de Deus? Quantas vezes nós estamos brincando com o nosso Deus? Sabemos quem que Ele é, o que Ele pode fazer, e não temos andado segundo a vontade dEle. Até dizemos que somos cristãos, que somos crentes, mas não temos tido uma postura de pessoas que são realmente filhos e filhas de Deus. O que é filho, ele zela pelas coisas do Pai. Ele cuida das coisas do seu Pai. Você tem cuidado das coisas de Deus? Você tem andado segundo a vontade do Senhor? Meus amados, isso que Deus quer que você faça. O texto então fala que os ninivitas, eles acreditaram, eles creram na palavra de Jonas, eles creram em Deus. E o versículo 5 diz que eles proclamaram um jejum. Eles vestiram pano de saco, desde o maior até o menor. Uma coisa que chama muita atenção é que a notícia também chegou ao rei de Nínive. E o rei tomou uma posição também. Ele entendeu que se ele também não tomasse atitude de mudança na sua vida, aquela nação seria com certeza destruída. E é muito importante que nós, como líderes, a pessoa que está num cargo de liderança, quando ele toma uma posição assertiva diante de Deus, porque os seus liderados estão debaixo da sua cobertura espiritual. É muito interessante quando um chefe de nação, um chefe de governo, ele toma uma posição diante de Deus, ele reconhece que está errado, e ele volta para os braços de Deus e começa a fazer o que é o correto, o que é certo. Porque certamente Deus olha para ele e Deus toma posição de mudança na sua vida e o transforma aqueles que estão ao seu lado também. Veja só o que diz o versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Eles perceberam que eles eram tão errados, que eles tomam uma posição de mudança na sua vida. Eles tomam uma posição de um jejum coletivo. O próprio rei determina que nem os animais deveriam comer, porque eles percebem o erro que eles estavam. Meus amados, o mais difícil para o ser humano é quando ele não percebe que ele está errado. O erro não pode ser porque nós queremos errar. Eu entendo que o erro deva ser um acidente. Ele acontece sem você querer. Mas quando descobrimos que estamos errados, nós precisamos tomar uma posição de retorno e tomar a posição de um rumo certo. Se você está caminhando em uma estrada, de repente você pega um caminho e você pensa que está correto, está certo, você desvia da rota que você ia. E depois de muito tempo que você caminha, você descobre que está errado. O que você faz? Você toma uma decisão, retorna novamente todo o caminho contrário e volta e pega o caminho correto. É isso que Deus quer que você faça. Que você volte e pegue o caminho certo, o caminho correto. O caminho para Deus, o caminho para a comunhão com o Senhor, o caminho da paz, o caminho verdadeiro. Não é vergonhoso, mas é honroso quando você volta para os caminhos do Senhor. É honroso quando você descobre que está errado e toma a posição agora de fazer as coisas assertivas, as coisas certas. Precisamos sim andarmos com o nosso Deus. Precisamos sim andarmos com o nosso Criador, porque Ele quer isso na minha vida e na sua vida. Interessante que Deus vê a ação dos ninivitas. Deus se comove com aquela atitude. E Deus toma posição de não mais destruir aquela cidade. Porque Deus percebe que houve mudanças. E quando há mudança no seu coração, quando há mudança no coração daquele que entende que ele está errado, então Deus, isso move o coração de Deus. Quando percebemos que estamos errados, invocamos o nome do Senhor, confessamos nosso erro para Deus, Deus olha para mim com olhos de amor. E Deus perdoa. Deus nos livra. O mal que estava sobre nós deixa de vir. Não acontece mais.
Quantas pessoas estão nos caminhos errados, mas voltam diante do Senhor e é perdoados, e Deus muda a sua história, muda a sua vida. Meus amados, Deus quer mudar a história dessa nação brasileira. Deus quer mudar a história do estado de Goiás. Deus quer mudar a história desse mundo. Deus quer mudar a história dos dias que passamos hoje. Precisamos nos colocar diante do Senhor e confiar nele, crer nele, porque é Ele que vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. A nossa confiança não deva ser em homens, não deva ser em pessoas, mas a nossa confiança precisa sempre ser em Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que passamos por dias difíceis. E eu não quero animar você, não. Os dias que estão por vir, os nossos filhos, nossos netos, você também experimentarão dias maus, dias difíceis. Os dias melhores serão só aqueles que nós vamos estar com o nosso Deus, estivermos lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos lutar contra tudo e contra todos que tentam barrar a intimidade, a comunhão com o nosso Deus. Precisamos tomar posições e posição de sempre andar segundo a vontade dEle. Não deixar que o erro tome conta da minha vida ou da sua vida, mas tomar a posição assertiva de sempre andar nos braços, sempre andar segundo a vontade do Senhor. É isso que Deus quer de você. Jonas fazia as coisas erradas, fez a coisa errada, mas Jonas tomou uma posição e uma decisão de voltar para Deus e cumprir o mandado do Senhor. É isso que Deus quer que você faça também. Que você tome uma posição ainda nessa noite e comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não se preocupe se pessoas vão sorrir, vão zombar de você. O importante, meu amado irmão, é que você faça o que é correto, o que é certo diante do Senhor. Deixe tudo que é errado para trás e tome uma posição assertiva de agora em diante. Seja um servo, seja uma serva do Senhor que faz aquilo que é correto. Que Deus venha orgulhar de você. Deus vai olhar para você e dizer o seguinte: ó, esse é meu servo, essa é minha serva, fiel, o qual tenho prazer, o qual tenho orgulho. Meus amados, Deus tem formado uma nova sociedade de pessoas que irão para o céu. E essa sociedade está evidenciada dentro dele o amor, está a coragem de fazer o que é certo, está evidenciado o perdão, o arrependimento, o voltar para Deus. Deus tem preparado pessoas que vão subir para o céu com Ele. E você precisa estar nesse barco, você precisa estar nesse caminho, dessa sociedade, o qual caminhará para os céus. Mas é necessário que a sua vida seja mudada, as atitudes sejam voltadas para Deus. Porque Deus tem interesse em te levar para lá. Mas é necessário mudanças radicais em nossas vidas. Vamos orar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. E que essa palavra ela fique gravada em cada coração. Pai, muito obrigado porque a nossa confiança continua e sempre será nesse Deus maravilhoso que está presente nessa noite com cada um de nós. Pai, ser com essa pessoa que nos ouve aqui agora. Qual que é a peleja do seu coração? Qual que é a luta que ela passa? Qual o sofrimento? Eu quero interceder por ele e por ela aqui agora. Pai, venha curar, venha restaurar, venha sarar, ó Pai, venha perdoar as suas falhas e pecados também. E venha trazer a salvação nessa vida. Nós clamamos, oramos, intercedemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique com Deus. Até a próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Lembrando que no próximo domingo, às 18 horas, em nossa igreja, nós temos nosso culto presencial e será transmitido pelo Instagram. Que Deus possa te abençoar. Fique conosco. Em nome de Jesus Cristo. Tenha um restante de semana abençoada. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez.